Uou, acho que eu fiquei fora um tempinho considerável. Bom, mas eu tive bastante tempo pra pensar e uma coisa que eu pensei bastante foi o quanto as nossas expectativas quando a gente vai consumir um filme, um anime, um mangá, que seja qualquer mídia, pode acabar estragando a nossa experiência. Quer dizer, criar expectativas é uma coisa normal, faz parte da vida como um todo. Mas quando a gente tá falando de algo que é popular, muitas pessoas se interessam sobre, e principalmente quando você tá numa bolha de internet sobre o assunto, você não vai ter só a sua expectativa ali. Não vai ter só a expectativa que você que vai ser um capítulo novo do mangá que você gosta, ou porque vai ser o filme de um diretor que você gosta muito do trabalho. Não, você vai ter toda uma rede de expectativas que vai te fazer aumentar muito mais ainda as suas próprias expectativas, o famoso efeito mamada. Claro, a gente tá na internet, então o que pra você pode ser uma coisa muito importante, que você tá muito hypado, pra outra pessoa vai ser uma porcaria completa, enfim. Mas é normal a gente se fechar em bolhas que gostam das mesmas coisas que a gente, muitas vezes. Também o algoritmo, ele meio que te ajuda a se fechar, então é muito normal a gente ficar trancado ali na caixinha de pessoas que têm os mesmos gostos que a gente, e isso acaba acontecendo bastante, no meu ver. E assim, eu tô dando foco para bolhas de internet, continuei dando foco para isso nesse vídeo, mas óbvio que existem outras coisas também podem fazer a gente mudar nossas expectativas sobre alguma coisa, como por exemplo, conversas com seus amigos, e eu acho que para algumas mídias a parte dos críticos é muito importante, em específico para videogames, na verdade, já que aqui no Brasil um jogo lançamento custa praticamente uns 300 conto, acho que já tá até mais que isso, então como 90% dos brasileiros não tem grana para poder comprar um jogo em lançamento e ficar de boa, nesses casos acho que é bem válido se pautar na opinião de outros para saber o que você pode esperar dessa obra e se você vai querer comprar ou não, se vai valer a pena investir seu dinheiro e teu tempo também nela. As coisas que não são tão absurdamente caras como filmes ou séries que você pode assistir no streaming ou ir no cinema, que tá caro, mas não tá tão caro como um jogo, eu ainda acho melhor você simplesmente ir por conta própria ver a parada. E outra coisa que você pode fazer por conta própria é deixar um like agora nesse vídeo, se inscrever no canal caso você esteja gostando do conteúdo. Eu fiquei bastante tempo sem postar vídeo aqui por uma série de motivos. Eu acordei um dia me transformando em um inseto, minha família não gostou muito do que aconteceu, mas enfim, você papo para outro dia. Mas assim, o calor absurdo tava fazendo, somado a bloqueio criativo e um monte de coisa assim, me deixou bem sem gás pra produzir vídeos. Mas agora eu tô querendo voltar, tô querendo postar 2 vídeos por semana, no caso uma semana sim, uma semana não, com 2 vídeos, né? Uma semana com 2 vídeos e outra com um vídeo só. E enfim, eu tô realmente precisando da ajuda de vocês, porque o YouTube detesta quando você fica um tempo sem postar vídeo, você quebra ali o ritmo que você tava. Então eu realmente preciso da ajuda de vocês. Se você estiver gostando do vídeo, se você gostar do canal e quiser me ajudar, por favor, deixa o like, se inscreva, compartilhe o vídeo e comente alguma coisa, que comentário ajuda muito no engajamento do vídeo. Você não lembra que eu não pedi esse tipo de coisa que eu até esqueci um pouco aqui enquanto eu falava, mas eu acho que é isso. Mas voltando ao assunto, uma coisa que eu testemunhei em primeira mão é como quando você tá numa bolha sobre algo, principalmente que está lançando, como um mangá, uma animação, uma série, etc. Como as teorias ou os rumores podem destruir a experiência de algumas pessoas. Bom, quase todo mundo que gosta de cultura pop tá inscrito em algum canal sobre, inclusive esse aqui é muito bom, siga ele. Eu já vi acontecer muito de canais criarem ali algumas teorias do que aconteceria em determinada obra, ou pegar da gringa, o que é normal, e acabar gerando um monte de gente indignada com a obra quando aquilo não se realiza. Eu vi muito isso quando lançava o mangá de Jujutsu Kaisen, inclusive spoiler de Jujutsu Kaisen a seguir. Depois que o Gojo foi de desafio da faca quente, você viu um monte de teoria de que o Gojo ia voltar e não sei o que, não sei o que lá, ele vai voltar, veja aqui o canto dessa página e blá blá blá, um monte de teoria. E é claro que o Gojo voltar é um desejo grande das pessoas por si só, já que o Gojo é um personagem muito querido pela fandom do Jujutsu. Mas uma galera ficou realmente muito pistola quando o mangá acabou e o cara não voltou, olha só quem diria. E eu sinto que isso foi grande parte culpa das 1000 teorias que tinham que ele ia voltar, e não só isso, como várias outras teorias e enfim, milhares de teorias da fandom e dos criadores de conteúdo que não aconteceram, e a obra acabou relevando o hate que na minha visão é meio desnecessário. Não que eu esteja defendendo o final de Jujutsu Kaisen, que foi tenebroso. E obviamente isso não acontece só com Jujutsu Kaisen, acontece com quase qualquer coisa que tem uma fandom muito grande, e óbvio que não é culpa nem dos criadores de conteúdo, nem da fandom esse tipo de coisa acontecer, mas sinceramente eu ando vendo muito que, tipo, acontece das pessoas não julgarem uma obra pelo que ela é de fato, e sim pelas próprias expectativas dela, que elas depositaram e criaram da cabeça delas sobre o que aquela obra deveria ser ou não. E óbvio que é muito legal você criar teorias sobre o que vai acontecer na história, ou o que seria legal de acontecer, tentar imaginar ou adivinhar o que vai acontecer, mas as expectativas que você coloca na sua cabecinha não podem substituir a história em si e a experiência que ela tá tentando te passar. Não é um problema você criar suas teorias ou gostar das teorias de terceiros e achar elas legal e ser legal que elas de fato acontecessem, mas você vai aquilo como algo que deveria ser um fato, só vai trazer decepção. E eu particularmente, quando vou conseguir uma coisa, eu só tenho a única e exclusiva expectativa de que eu vá gostar daquilo.
Não é que tal coisa vai acontecer, não é que eu acho que deveria acontecer, e muito menos se vai ser bom ou ruim. Afinal, você pode gostar de algo mesmo que aquilo seja ruim e vice-versa. Mas particularmente eu acho que esse é o melhor jeito de você ir de fato consumir alguma coisa. Porque além de você simplesmente não se decepcionar, você vai poder realmente buscar entender o que aquela obra tá tentando passar pra você. Spoilers de The Last of Us 2 a seguir, mas quando o jogo saiu e todo mundo viu o Joel jogando golfe, grande parte das pessoas torceu o nariz completamente pra parada e não quis nem dar uma chance, nem tentar entender pra que direção a história do jogo tava querendo ir, porque tomaram a decisão de matar o personagem, e sim, é uma decisão muito importante pra história que eles queriam contar naquele jogo. Assim como você jogar metade do jogo com a mina que matou ele, e tudo bem você não gostar da direção que o jogo foi, mas o problema pra mim é quando as pessoas não dão nenhuma chance de entender o ponto da parada. Elas só veem algo que vai contra as expectativas delas e descem a lenha na parada sem nem dar uma chance, e sem nem tentar entender de fato a proposta da parada. Particularmente acho que a gente deveria jogar uma obra pelo que ela tenta ser e pelo que ela é. Se é um filme de terror que te dá medo, beleza. Se é um drama que te faz rir, aí talvez já não esteja tão bem. Mas até aí existe uma questão, tipo, por exemplo, se é um romance, mas a história quer te contar como às vezes os relacionamentos não dão certo, não fique puto se o casal não ficar junto no final. Tente entender, faz parte do ponto. Provavelmente muita gente não gostou de La La Land justamente porque ele é exatamente isso que eu acabei de falar. Meu ponto com esse vídeo é basicamente tente entender o que a obra que você tá vendo tá tentando te passar. E se dentro de uma obra deixa de acontecer uma coisa que você queria que acontecesse, ou se acontece algo que você não queria que acontecesse, tente entender a intenção da obra com aquilo. Afinal, histórias são pessoas passando coisas para as outras pessoas. E eu acho que quando você tá receptivo para tentar entender o que a história tá tentando te passar, acho que você consegue aproveitar ela muito melhor. Mas é claro, você tem o direito de não gostar de alguma coisa, esse é direito seu. E essa também aqui é só a minha opinião. Se você discorda ou concorda, você tem todo o direito. Inclusive, comente aqui embaixo o que você acha disso. Espero ter te feito pensar um pouco sobre expectativas. E eu espero que eu tenha me expressado bem e conseguido passar meu ponto. Esse é um tema que eu queria abordar no canal faz algum tempo já, mas eu não sabia exatamente como. E eu fiz esse vídeo, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Não pretendo sumir mais um mês de novo, então aguarde os próximos vídeos. Agradeço do fundo do coração por você ter chegado até aqui, e eu acho que é isso. Falou!